Olha, apesar de eu não gostar de coentro, eu não posso dar ao coentro esse poder. Não? Existe espaço na humanidade para quem opta pela correta salsinha e para quem permanece no caminho do mal com o coentro. Mas todo ódio é fruto do medo. Todo racista, todo misógino, todo homofóbico, toda pessoa violenta, ela é uma pessoa que tem medo. E o medo é o quê? Ignorância? O medo é a incapacidade que eu tenho de ter consciência de mim, imaginar que o outro está invadindo o meu espaço porque eu não tenho essa consciência. O medo é a chave do não conhecimento e ele gera o ódio, ele gera desconfiança, ele gera o racismo, ele gera a morte até. Todo violento é um covarde, especialmente sobre si. Essa sociologia do medo não desculpa o que tem medo, apenas tenta explicar que se nós pudéssemos olhar que atrás do machão, aquele que vai no trânsito e briga, está uma criança assustada, muito insegura da sua sexualidade e ambíguo quanto ao seu orifício preferido de prazer, eu poderia entender mais essa pessoa. Luciano Augusto, vivemos na era mais tensa da humanidade? Nós não vivemos a era mais tensa, mas vivemos uma era onde a violência está se expressando por outros canais, porque ao contrário de outras eras, isso sim é inédito, todo mundo acha que tem hoje direito a ser feliz, e quando não é feliz a culpa é de alguém. Nós não nos acostumamos mais com a dor, com a dimensão trágica da existência, ou com o fato de que talvez eu não seja tudo aquilo que disseram que eu seria. Comandante? Sim, senhor. Que país é esse lá embaixo? O país é o famoso Brasil. Daqui dá pra ver qual é o futuro dele? O futuro dele não tem limite, é um país sem limite. Ô, Leandro Carnal, como é ser professor num país que despreza a educação? Depende das muitas situações. Eu ocupo uma situação absolutamente à parte. Um professor hoje, se eu quiser considerar, é aquele que está no ensino fundamental, no colégio público, na periferia das grandes cidades. Esse é o ser da trincheira. Esse é o ser épico. Esse é o que tem que se transformar. Um professor universitário como eu, numa instituição de excelência como a Unicamp, que senta com alunos em uma sala que tem ar-condicionado e reflete com alunos que escolheram estar ali, eu estou para o professor como o padioleiro de guerra está para o cirurgião plástico que está curando uma leve rosácea no rosto de alguém. Né? Então, eu estou numa situação muito privilegiada, mas eu já dei aula tanto na escola pública quanto na privada. Tanto o aluno cliente, escola privada, quanto o aluno que pretende exercer sua cidadania na pública, são um desafio enorme. Esse professor é literalmente um herói. Esse professor ganhando pior do que a maioria dos piores cargos, com muitas tarefas e com uma cobrança enorme e com um risco hoje, inclusive de violência, chegando à escola. E o que você tem a dizer para esse professor que está te vendo agora? Bom, que é quase que dizendo que se nós existimos, se o Brasil continua existindo, é porque ele existe. Mas como dizer a alguém que está lá na trincheira levando bala que o país conta com você? Continue. Respira aí. Respira aí, porque sem você o sistema desaba. Quer dizer, sem essa frente de trabalho, que é o professor, o país literalmente desintegra. Desintegra, porque apesar dos péssimos índices que nós temos hoje, eles só não são piores porque as pessoas não jogaram a toalha. Então, é muito difícil, porque a minha vontade é dizer, continuem, força, vamos lá, mas eu sei que é quase insuportável. Eu sei que é quase insuportável. É muito difícil, é um milagre. É onde eu chego ao limite do meu ceticismo. É um milagre que alguém acorde no dia seguinte e vá dar aula numa sala quente, sem vidro, sem água na escola, às vezes com a merenda roubada, para dar aula para aquelas crianças, acreditando em educação. É um milagre. Às vezes a gente tem que acreditar que é um milagre estar aqui no Brasil conversando sobre isso, né? No próximo bloco, nós vamos falar de liberdade, mas de verdade. Alguém pode ser livre de verdade? Será que o Karnal pode fazer o que ele quiser?
até marcar um outro jantar com Sérgio Moro, sem ninguém ficar de mimimi com ele. Diga aí na hashtag Provoca se você tem um grito de independência. E ele diz que se chama Jonas, e ele diz que é um santo homem, e ele diz que mora dentro da baleia por vontade própria, e ele diz que está comprometido, e ele diz que assinou um papel que vai mantê-lo preso na baleia até o fim da vida, até subir para o céu. Jonas. A baleia de Sai-Guarabira é uma metáfora hippie nos anos 70 para o sistema, né? Ele faz uma comparação com a história de Jonas, que foi engolido, né, por um peixe, né, que seria o grande sistema. O Karnal, é possível viver fora do sistema, dos hippies? Quando você passa a vida lutando como a contracultura fazia para negar o sistema, você vive num sistema de vetor trocado. É como você passar a vida como ateu negando a Deus. É uma fé de vetor trocado. Eu acho que seria um desafio interessante viver indiferente ao sistema, entrando ou saindo das suas benesses e malefícios. Mas quando você passa a vida dedicada ao sistema, é preciso lembrar na que a gente chamaria de dialética do senhor e do escravo, que você está dando muita importância. Está dando muita importância a isso. Quer dizer, a verdadeira resposta de recusa é o silêncio e não a cruzada ou o combate. Paul Sartre, ele dizia que o homem é condenado a ser livre. Já Alexandre Pires, do Só Para Contrariar, ele complementou o Sartre, ele falou que o que é que eu vou fazer com essa liberdade? E eu te pergunto, a liberdade, ela é sempre boa ou ela pode ser um fardo? A liberdade é sempre um fardo e ela é sempre boa. Eu conheço mais a obra do Sartre que do Alexandre Pires, mas gostei da ideia. O homem está condenado a ser livre. Você pode interpretar as estrelas, mas é você que vai fazer as estrelas falarem, não são elas. Toda a astrologia, ela faz crer uma outra coisa. Então, o que eu estou dizendo é que eu sou livre, irremediavelmente livre, e por má fé eu vou atribuir ao sistema, eu vou atribuir a terceiros as minhas escolhas. Eu estou condenado a ser livre, isso é um fardo, é um grande fardo, mas é a única coisa que me torna humano. Os animais não são livres. Eu sou livre dentro de certos parâmetros menores do que a gente supunha. Segundo xingamento mais comum e mais estranho, diz respeito à orientação sexual, que é mais estranho ainda, já que a orientação sexual não é xingamento, mas é uma característica de cada pessoa. Alguém insinua que eu seja de uma orientação sexual específica. Eu observo e penso, tenho 54 anos, é uma idade boa para você já saber seus orifícios preferidos. É uma idade que, grosso modo, você já sabe mais ou menos o que você gosta. E não haveria problema nenhum em gostar de outra coisa. Karnal, você virou um influenciador, né? Não só você, uma figura pop como Pondé, Cortella. Por que essa onda de pensadores pop no Brasil? No século XIX, Marx previu que o capitalismo transformaria em mercadoria tudo o que ele tocasse. Então, eu acho que o conhecimento, que sempre foi alvo de capitalização, ele também se transforma em uma moeda. Eu acho que lotar um lugar com 7.000 pessoas, para as pessoas ouvirem, pessoas que têm formação nos grandes centros, é um dado positivo. É claro, cada um vai se apropriar de uma frase, vai ler o que quiser. No campo das ideias, eu vejo com otimismo essa popularização de grandes ideias filosóficas. Provocação do Chester Strider. O que te diferencia do coaching que você tanto critica? Eu acho que toda vez que eu me incomodo é porque a diferenciação está menos segura. Acho que toda vez que você precisa dizer, eu não sou isso... Você está esbarrando. É isso. Tem que fazer uma linguagem que a pessoa entenda. E, às vezes, essa linguagem é apropriada como uma mensagem de otimista. Eu sou otimista
Eu acredito na iniciativa individual, eu acredito que felicidade é uma opção e um projeto, mas não um projeto automático. Agora, eu não acredito em fórmulas. Repita 5 vezes que você é vitorioso, que você será vitorioso. Eu não acredito em auto-hipnose, eu não acredito em mensagens de otimismo com flores e música cafona. Você acredita em quê? Eu acredito no esforço. O Karnal, a busca da felicidade é uma forma de escravidão? Eu acho que sim, se você interpretar que existe uma essência. Eu sou crítico, como toda a influência que eu tenho da filosofia, dos essencialismos. Se você achar que é um modelo, que você, Marcelo, será feliz se você criar seu filho dentro desse modelo e vocês puderem comer todo sábado com você uma cabeceira, sua esposa outra e eles, e passe-me do sal, por favor, mamãe. Se você tem esses modelos, a busca de felicidade é uma algema, é uma escravidão. Só falta você me dizer uma coisa muito simples. Leandro Karnal, o que é a vida? O seu antecessor nesse cargo me perguntou isso, depois perguntou de novo e eu não sabia se ele não tinha ouvido ou se eu é que não tinha dito. Eu acho que a grande questão para mim hoje é não essencializar a vida, ou seja, de um ponto de vista muito prático, entender que as questões do momento, daquele exato instante no qual eu estou inserido, sem ansiedades pelo futuro e sem grandes preocupações com o que passou, permite que a vida, sem definição, flua através dela mesma. Mas eu penso que a capacidade de viver é não definir a vida e funciona exatamente quando o orgasmo, se você pensar, passou. Então você precisa concentrar no que é, e não na definição, na qualificação. Agora, para dar uma aula sobre isso, é uma outra preocupação, não? A vida acontece quando você está exatamente distraído e para de tentar defini-la. Eu não sei se eu ouvi direito, Leandro Karnal. O que é a vida? Era contagioso. Karnal, nós vamos fazer a coisa que você mais odeia depois do coentro. Que é selfie. Uma selfie. Uma selfie, claro. Vamos lá, já faz quase 10 minutos que eu não faço. Olha, essa luz, assim. Como que é? É você olhar... Melhorou? Tá, é olhar com cara de Mona Lisa, um discreto sorriso. Assim? Né? Isso. Assim? É. E pode conversar durante? É problemático, né? Karnal, obrigado por ter Eu que vindo. agradeço. Será que as pessoas ficaram em dúvida com alguma coisa que você falou ou não? Eu acho que elas ficaram em dúvida